Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o nosso evangelho de hoje está sendo feito direto de Londrina, Paraná. Então, chegamos aqui em cima da hora, estamos no Centro Espírita Borella, Anita Borella, que cederam um espaço tão gostoso para nós fazermos o nosso evangelho direto. Hoje tivemos assim um dia inteiro de seminário, falando da obra O Céu e o Inferno, muito gostoso, muito agradável, e agora estamos aqui. Que bom, gente. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos agradecer a Deus. Estudo de hoje, 13 de julho de 2025, capítulo 11, a Lei do Amor, item 9, tá bom? Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, nós te rogamos a tua permissão, o teu amparo, para mais um evangelho, Senhor, que realizamos hoje aqui de Londrina, nessa cidade, nas casas espíritas que nos acolheram com tanto carinho, Senhor, divulgando o teu evangelho, o nosso evangelho. Que nessa noite, Senhor, em que iremos dar continuidade ao estudo sobre o amor, inspira-nos, Senhor. Ajuda-nos a dilatar a nossa consciência para conseguirmos entender, compreender, assimilar e colocar em prática na nossa vida. Nós te pedimos a permissão, o amparo da espiritualidade amiga, a força de que tanto necessitamos para darmos continuidade ao trabalho que o Senhor nos confiou. Que a tua paz, amor querido, nos envolva, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Então vamos voltar aqui um pouquinho no parágrafo, iniciar o parágrafo. Vamos fazer uma leitura corrida, tá bom? E aí a gente vai ticando a partir do ponto que nós paramos a semana passada, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas, cuidadosas. E ele diz: pobre irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente os demais. E é a partir daí, Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Aí, a partir de agora, foi onde nós paramos. Ele diz: a tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Eu vou parar aí para a gente comentar. Então ele diz: por mais que nós venhamos a retardar, como ele coloca aqui, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Esse é o trabalho. Porque aquilo que a tia sempre fala, os espíritos estão sempre falando, nós estamos sempre estudando, todo esse material que nós estudamos é para um único propósito: aprendermos a nos amar uns aos outros. Tudo isso, meus irmãos, todo esse processo, todo esse tempo, todos esses séculos, todas essas lições, Jesus mandou Sócrates, mandou Platão, Lao Tse, Confúcio,
mandou os profetas, ele mesmo veio, mandou agora a doutrina dos espíritos, tudo isso para nos ensinar. Gente, eu fico pensando da tolerância divina, da paciência, do amor, da misericórdia divina em não desistir de nós. Em estar sempre nos dizendo, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E a gente começa a entender que é o movimento de cuidai-vos uns dos outros, cuidai-vos uns dos outros, cuida, sempre é a mesma, é batendo a mesma lição, e a gente pode, nós somos tão perturbadinhos, que a gente diz assim, o evangelho está ultrapassado, precisa falar coisas novas, para você ver o quanto a gente é tantã. Porque a gente realmente, as lições são as mesmas, mas nós não aprendemos. As lições continuam sendo as mesmas. Perdoar, tolerar, resignar, se sacrificar. Só de evangelho nós temos mais de 2000 anos, só do Novo Testamento. Mas aí nós auto nos perguntamos, nós já aprendemos a lição? Não. Como é que poderá vir uma nova lição se nós não aprendemos a que está aí há mais de 2000 anos? Então precisamos. Então é interessante que esse texto ele fala assim, olha o que ele diz, olha. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Indistintamente. Então não é só o amar o que vota no mesmo político que você vota, o que torce para o mesmo futebol que você torce, aquele que é da mesma religião que você é, aquele que anui com todas as tuas ideias, aquele que é da tua cor, aquele que é do teu gênero, aquele que pensa, não. É o amor indistinto. Então você não tem, não, eu não gosto de fulano por causa disso. Não, eu não concordo com Beltrano, eu não gosto de fulano, eu gosto desse grupo, não. Chegar nesse nível é ter anulado todos os preconceitos. Acabou. Uma pessoa quando chega nesse nível, não há mais preconceito. Ela não ama só o seu da sua religião. Ela não ama só o seu do seu clã sexual. Ela não, ela aprendeu a amar. E a amar é aprender a respeitar e aceitar as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que a gente quer. Querer manipular as pessoas e exigir que as pessoas sejam o que nós queremos, isso não é amor, isso é manipulação, isso é egoísmo. Então, quando nós chegamos a esse nível aqui, que o Fênelon está nos falando, ele diz assim, que chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente, ou seja, acabou o preconceito. Acabou o preconceito. E ele diz mais, a tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Porque o que caracteriza um espírito superior é a capacidade de amar. Então, nós estamos nesse processo de evolução e como ele bem diz aqui, que a tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Por que ela é longa e difícil? Porque nós nos distanciamos muito do amor. Nós nos distanciamos muito de Deus. Logo, se torna muito difícil. Então nós, volto sempre a repetir, é sempre bom nós lembrarmos. Todos terão que passar pela fila do mal. Pela fila do mal não, pela fila da ignorância. Como nós optamos em passar pela fila do mal, movidos de vaidade, orgulho, egoísmo, vícios morais, vícios químicos, vícios das sensações. Então nós acabamos nos distanciando muito. E por conta dos vícios,
nós acabamos deixando de amar. É complexo isso? Não é não. Se você tem um vício químico, você se prejudica e acaba prejudicando muitas vezes a tua família. Então, entre o respeito pela tua família, o amor pela tua família e o vício que tu tens, tu vai optar o vício, mesmo sabendo que aquilo faz sofrer os teus amores. Se você tem um vício dos prazeres, você é capaz, por conta desse vício, acabar fazendo mal e atropelando os teus amores. Então, nós observamos que os vícios, eles também acabam sendo um movimento de desamor. Olha que coisa interessante, né? Então, é aquilo que ele fala aqui, a tarefa é longa e difícil, porque para eu me libertar dos vícios e das paixões que nós fomos construindo ao longo dos séculos, realmente é um trabalho muito árduo. Então, meus irmãos, nós escolhemos o caminho mais complicado. Nós poderíamos ter evoluído numa reta, mas o que nós fizemos, nós saímos da reta. E para voltar para a reta é um trabalho árduo, doloroso, difícil e longo, o nosso processo de evolução. Então ele diz, a tarefa é longa e difícil, mas será realizada. O máximo que eu posso fazer, que você pode fazer, que nós podemos fazer, é retardar essa evolução. Mas que ela será feita, vai ser feita. Então, a gente poderia fazer, vamos supor aqui, em 20 encarnações, 20 séculos, nós acabamos fazendo isso em 40, retardando. Só que esse processo de retardar, nós acabamos sofrendo muito mais, arrumando muitas expiações. Eu acho assim que às vezes a gente diz assim, gente, é uma coisa tão simples, né? Puxa vida, por que a gente teima tanto e não aprender a amar? Por que a gente não se entrega a esse amor que Jesus nos convida? Por que nós insistimos a nos prejudicarmos tanto uns aos outros e acabando nos prejudicando? Então ele diz aqui, olha, a tarefa é longa e difícil, mas ela vai ser realizada, porque assim Deus o quer. Se eu não conseguir o meu processo de evolução, porque eu não quero, por rebeldia, nessa encarnação ou nesse planeta, porque eu não posso também, se grande parte da humanidade está evoluindo e eu ainda insisto em permanecer, eu serei conduzida a um outro planeta, mas que eu vou chegar um dia, vou. Só que às vezes com mais dor, né? Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, que é o Espiritismo, porque é ela, essa doutrina, que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele, o egoísmo, se apresente. Porque quando a gente fala em egoísmo, a gente sempre pensa assim, o egoísmo, eu quero, esse copo é meu, não divido com ninguém. Não. O egoísmo também é eu sempre pensar no meu bem-estar, em detrimento do bem-estar do outro. O egoísmo também é eu querer ser atendido em minhas necessidades, por mais que o outro acabe sofrendo com isso. Então, o egoísmo, eu me coloco no centro de tudo. Eu quero ser atendido, eu quero ser realizado, eu quero fazer o que quero. Isso é egoísmo. É um ato egocêntrico, né? Eu no centro de tudo. E aqui que ele fala aqui, ó, porque é ela, essa doutrina, que um dia matará o egoísmo. Quando ele fala de doutrina, não é uma questão de partido religioso. O que a gente aprende? O Espiritismo é a religião do futuro? Não. O Espiritismo é o futuro de todas as religiões. Então, todas as religiões irão migrar, irão compreender, do jeito que todas as religiões hoje entendem, que o centro do mundo não é a Terra. Hoje se entende que o Sol, ele está aqui e são os planetas que ficam orbitando em torno do Sol. Hoje todo mundo aceita isso. Hoje todo mundo aceita que existem várias galáxias, porque isso é ciência. Então nós vamos caminhar, todas as religiões,
Cientificamente vai começar a ser comprovado a reencarnação. Todos nós um dia iremos compreender a vida espiritual atuante. Isso é porque isso não é uma crença religiosa. Isso é uma lei que rege o universo. Todos os planetas há reencarnação. Todos os planetas têm as colônias espirituais. Isso é uma lei, meus irmãos. Não é um fundamento criado pelo Espiritismo. É uma lei que rege o universo. Então, todos nós iremos caminhar para isso e entender. Uma vez nós compreendendo que nós vivemos num planeta transitório, que o corpo humano é transitório, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que o que nós vivemos na Terra é uma experiência, que as pessoas não são propriedades nossas, nós vamos amadurecendo, nos tornamos espíritos mais amadurecidos, nossas atitudes se modificam. O egoísmo é uma atitude de uma criança, tola e infantil. O egoísmo é a criança que quer o brinquedo só para si. O egoísmo é aquela criança que quer a atenção dos pais só para ela, porque ela tem certeza que ela é o centro do mundo. Essa é a criança. Então, quando nós ainda estamos vivendo de forma egocêntrica, é a criança espiritual que ainda está em nós. Nós ainda não conseguimos pensar de forma coletiva. Lembra, o bem, ele só é bem quando é bem para todos. O bem, quando é bem só para mim, ele não é bem. Ele é um egoísmo. Ele diz assim: Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da nova doutrina, porque ela é que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente, o egoísmo, visto que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família. Olha que interessante que o Fênelon traz aqui pra gente. O egoísmo para mim e o egoísmo para os meus. Eu quero sempre o melhor para os meus. O resto é o resto. Não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com esses. É esse egoísmo que ele está fazendo aqui. O egoísmo de família, o egoísmo de casta. Né? É o melhor para os espíritas. É o melhor para da nacionalidade tal, do estado tal. Porque nós não temos um pouco disso? Então, o que está acontecendo em Israel, não importa, isso é estender. Então, a gente estende. Eu não quero só o melhor para o meu país. Eu passo a compreender e a querer o bem para todos os países. Porque é por conta do egoísmo que nós temos o planeta Terra com tanta dor. O alimento que a terra produz não era para ter ninguém passando fome, nenhuma miséria, ninguém na rua. Tem espaço no planeta para todo mundo, mas a gente não consegue entender isso. Disse Jesus, abre aspas, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fecha aspas. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Quem é o próximo? Será a família apenas? Será a seita que nós estamos? Nós temos que amar só os nossos irmãos espíritas? Eu digo, dentro de casa, eu sou a única espírita, tenho irmãs católicas, tenho irmãs protestantes, tenho um pastora dentro de casa. E nós aprendemos a respeitarmos umas às outras, a falar de Jesus, a falar de Deus, respeitando
a crença de cada um. Agora imagina eu brigar com minhas irmãs porque elas não são espíritas. Ou elas brigarem comigo. Então que religião, que cristianismo é esse que a gente se odeia? Não faz sentido. Então quantas vezes eu não gosto de fulano porque fulano é evangélico, não gosto disso não. Não é assim. Então devemos respeitar, viver bem com todos os irmãos, seja da Umbanda, seja do Candomblé, seja espírita, seja evangélico, seja católico, seja budista, seja taoísta, seja judeu, seja ateu, seja à toa. Nós precisamos aprender a aceitar as pessoas do jeito que são, né? Você imagina, Jesus era criticado, primeiro, porque ele falava com mulheres prostitutas, o mestre. Ele falava com os cobradores de impostos, que eram tidos como pessoas de má vida. Ele falava com os doentes, porque quem ama não seleciona. O amor verdadeiro, ele não tem direção, ele não tem um foco específico. O amor verdadeiro, ele é uma luz que acende dentro de nós, volto a repetir, e que aonde você estiver, qualquer pessoa será beneficiada dessa luz. É a tua essência. Você não sabe fazer o mal. A tua essência é de amar. E aonde você estiver, com quem você estiver, você não sabe tratar mal, você vai tratar bem. Isso é acender a luz dentro de nós. Isso é amar. Então, o amor, ele não é preconceituoso. Quando eu digo amor, esse movimento de cuidar, lembra? Amar é um ato de cuidar. Então, você imagina, não, eu não vou cuidar dele, não. Por quê? Não, porque é negro. Não porque é isso, não porque é aquilo. Não porque é da nacionalidade tal. Não porque é judeu, não porque é do político tal. Não é assim. Ele diz, ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima... que legal! O nosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, e lembrando que essa mensagem aqui é do século XIX, está se aproximando. Verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime que é reflexo da divindade. Então vamos lá. O amor, ele é de origem divina. A fonte do amor é de Deus. Por isso João Evangelista dizer, Deus é amor. Então, a fonte do amor, essa luz, é de Deus. Ele criou o amor. Na condição de filho, eu herdei isso dele. Todos nós que somos filhos de Deus, nós herdamos de Deus essa luz. Só que ela está apagada. Eu tenho a luz. Ou seja, eu tenho a capacidade de amar. Todos nós temos essa potência dentro de nós. E eu preciso acender essa luz. A luz está lá, mas ela está apagada. Esse é o DNA divino. Eu preciso acender.
Mas a fonte dessa luz, ela está em Deus. Eu preciso refletir. É por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Porque Jesus reflete a luz divina. E nós precisamos refletir essa luz. Deixar de refletir a nossa personalidade. Gente, nós não somos Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ascender. Por isso é que ele diz: essa transformação social, porque passará a praticar essa lei divina, sublime, que é o amor, reflexo da divindade. Reflexo de Deus. Por isso que lá na obra Pensamento e Vida, o Emmanuel diz: mente, espelho da vida em toda parte. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de modelo e guia? Jesus. Se eu copiar Jesus, por isso é que ele disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. Se eu copiar Jesus, eu estarei refletindo Jesus, que obviamente está refletindo Deus. Logo, se eu reflito Jesus em minhas atitudes, eu estarei refletindo Deus. A nossa forma não deu certo. A gente está sofrendo. Nós estamos depressivos. Nós estamos tomando medicações até para dormir. Nós estamos tristes, adoecidos. Não dá certo. A forma correta é a forma que o Cristo nos ensinou. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana. Nós ainda temos guerra. Nesse momento, nós temos pessoas sendo agredidas fisicamente. Nesse exato momento, nós temos pessoas cometendo suicídio. Nesse exato momento, tem um idoso abandonado dentro do lar, até mesmo sendo maltratado. Tudo isso acontecendo nesse exato momento no nosso planeta. Por quê? Porque ainda não houve melhoramento moral da raça humana. Nós estamos muito mais próximos da animalidade e não porque ainda não tivemos tempo para evoluir, mas sim porque insistimos em permanecer como animais irracionais, sem desenvolver essa luz divina que está em nós. Os mais rebeldes, eita, chega a dói quando ele fala em rebeldia, moral da raça humana e felicidade durante a vida terrestre. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então Jesus diz: a felicidade não é deste mundo, do mundo egocêntrico, vaidoso e orgulhoso. Se ele viesse hoje, ele ia continuar a dizer: a felicidade não é deste mundo, não desse mundo que vocês estão criando. Mas quando houver esse melhoramento moral, aí sim, ele diz aqui, ó, e a felicidade durante a vida terrestre. Aí nós começaremos a ter felicidade. Um mundo sem guerra, um mundo sem traições, um mundo sem materialismo, um mundo em que todos atendem. Gente, imagina, políticos moralizados, os hospitais com profissionais moralizados, com medicações, cirurgias feitas perfeitamente. Meus irmãos, então isso aqui ia virar o paraíso, onde as nações estariam unidas, juntos. Você imagina que nós temos nação que está falando em bomba atômica? Que loucura é essa? E a culpa da miséria é de Deus?
Somos nós que construímos a miséria diariamente. Mas, gente, se você assumir um cargo público, seja qual for, porque atrás de um prefeito, de um governador, tem um grupo muito grande, tem um séquito. Mexer com dinheiro público e desviar dinheiro público, estás arrumando um débito bem grande e terás que prestar conta. Então, gente, quem faz a miséria do mundo não é Deus, somos nós. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desta sentença. E esses mais rebeldes, mais viciosos se reformarão somos nós, que nós estamos ainda até hoje aqui nesse ato de rebeldia. Vamos nos reformar, resultando na prática desta sentença. Quando observar os benefícios resultantes da prática desta sentença do amar. Não façais, essa é a sentença, não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Fazei, ao contrário, todo o bem que puderdes fazer. E olha, meus irmãos, se nós chegarmos num grau de evolução, a gente não precisa nem voltar para a Terra, a gente vai para um planeta mais evoluído. Não acrediteis na esterilidade, né? Estéril é aquilo que não dá fruto nenhum, né? E no endurecimento do coração humano. Ele cederá. Que aquela gente assim, não, a humanidade está perdida, que você não tem mais jeito não. Pode soltar todo mundo aqui porque tudo dos infernos, porque não tem jeito não. Não diz, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá. Porque nós fomos criados para ser filho de Deus, não é o filho das trevas. Nós fomos criados para isso e um dia nós vamos ceder. Se não for nesse planeta, será no outro. Mas que vai ceder, vai. Porque nós somos filhos de Deus, nós fomos criados para isso. Ele cederá a despeito de si mesmo ao amor verdadeiro. É um imã. É um imã a que não lhe é possível resistir. E esse imã é essa atração à nossa essência que é divina. Que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. Então vamos lá. Eu sou filha de Deus, eu tenho uma lâmpada latente dentro de mim, é o germe. E a única forma de eu fazer esse germe, essa lâmpada começar a acender, é começar a exercitar o amor. E o que é isso? O cuidar. Eu preciso fazer o movimento de cuidar. Eu preciso o movimento de cuidar, não só dos meus ou daquele que me interessa, mas a cuidar de todos. Por isso é que o Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação. Então, fora desse ato de se movimentar para cuidar do outro, ninguém consegue acender essa luz. Ninguém acende essa luz só estudando. O estudo, ele nos dá subsídio, nos desperta e nos mostra o caminho, mas quem tem que caminhar somos nós. E é nesse movimento, nessa atitude, nesse sacrifício, que nós vamos acendendo essa luz dentro de nós e nos libertando. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra
morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado. A terra, morada de exílio e de provas. Será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Então volta aqui. Quando você está exercitando a humildade, você está amando. E o que é a humildade? Hoje a gente até falou no estudo, né? O que é a humildade? É se vestir de forma simples, falar baixinho, né? Virar a cabecinha para o lado, abaixar um pouco o olho. Eu vou dar um exemplo de humildade, que esse é bem legal. É você ter a coragem de chegar próximo de alguém e dizer: me desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Me desculpe porque eu errei. Isso é humildade. E quando nós fazemos isso, nós estamos amando. Ele coloca mais, ele foi colocando ponto a ponto, foi ele que ticou, não foi nem eu. A humildade, a paciência, aonde nós mais exercitamos a paciência é o ambiente doméstico. A paciência de saber esperar um tratamento médico, por isso que a gente está no Brasil. A paciência de saber esperar uma dor passar. A paciência de saber esperar o resultado de algo. Se eu exercito a paciência, eu deixo de ser ansioso. Por que a paciência é um ato de caridade? Porque é um ato de confiança na misericórdia divina. A pessoa paciente, ela não se desespera. Ela aguarda. Por isso é que é amor. Uma pessoa impaciente, ela adoece e adoece o meio que ela está. E isso é falta de caridade. O paciente, ele, além de se acalmar, ele acalma o grupo que ele está inserido. E isso é amar. O devotamento. O devotamento, tu não faz de qualquer jeito. Tu te devota a isso. Tu te empenha. Você se dedica. Você faz por amor. Você faz com alma. Isso é amor. Devotamento ao trabalho. A abnegação. Abnegar. Abnegado. Você também se entrega, você trabalha, você... É impressionante. Isso é um ato de amor. Resignação. Para de reclamar. Saiba aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Isso é resignar-se. E isso é um ato de amor. E o sacrifício. O que é o sacrifício? Eu não quero fazer, mas eu devo fazer. E muitas vezes eu vou fazer com dor, mas eu vou fazer. Isso é o sacrifício, que também é amar. Isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis,
quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas pregações, ele se limitava, João Evangelista, a repetir estas doces palavras, abre aspas, meus filhos, amai-vos uns aos outros, fecha aspas. Isso João Evangelista. Amados irmãos, aproveitai essas lições, sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Olha novamente, gente, amai-vos, e logo vereis a terra transformada num paraíso, em que as almas dos justos virão repousar. Mensagem de Fênelon, Bordeaux, 1861. Percebe, meus irmãos, que a lição que nós precisamos aprender é essa. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Né? Cuidai-vos uns dos outros, cuidai-vos uns dos outros. É isso, meus irmãos. O convite do Cristo há mais de 2000 anos é que nós possamos aprender a cuidar um do outro. Não faça mal a ninguém, faça o melhor. Se sacrifique muitas vezes, vai valer e vale a pena, porque a nossa vida na Terra é muito breve. Daqui a pouco a gente volta para casa e aí nós vamos perguntar o que nós estamos levando dentro dessa bagagem. Então nós vamos finalizar aqui e eu pergunto de vocês como sempre, foi bom? Que bom, então pronto. Então vamos agradecer a Deus, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Então vamos lá, vamos agradecer a Jesus. Nós ouvimos, Senhor, tantas e tantas vezes, há milênios, a tua lição do amai-vos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Já é hora, Senhor, já é tempo. O convite está sendo feito incessantemente. Que nós possamos fazer verdadeiramente um esforço para sermos filhos de Deus, verdadeiramente assumirmos a nossa essência divina, acendermos a essa luz e sairmos das trevas que o egoísmo tem nos envolvido há tantos e tantos séculos. Obrigada, amor querido, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, pela saúde do corpo e da alma. Obrigada, Senhor, por essa doutrina que nos consola. Envolve-nos, Senhor, a todos nós na tua paz. Agradecemos aos amigos espirituais. E se for, Senhor, assim da tua vontade, da vontade de Deus, até o nosso próximo Evangelho. Graça te damos, Senhor, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.